Boa noite, gente. Estamos aqui para nossa live da noite, que agora virou diária. Tô adorando. Boa noite, boa noite. Oi. Olá, boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Boa noite. Estamos aqui no engarrafamento. Hoje está bem parado, então hoje a gente deve demorar. Vamos conseguir responder bastante pergunta. E hoje está tudo engarrafado aqui na saída do downtown. Estou saindo do consultório agora. Deixa eu procurar um negócio aqui para ver se fica mais fácil. Sim. Boa noite. Oi, oi, oi. Vou segurar aqui nesse suporte que é mais fácil. Não tá sendo fácil, mas vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Ótimo, tô sofrendo igual a música, não tá sendo fácil, mas vai ficar fácil, tá, gente? Tem que insistir, não pode desistir, né? Então, na nossa dieta, no cetogênico, no desafio cetogênico e no desafio low carb e no cetogênico cíclico. Eu também gostei mais do meu cabelo assim, que bom que vocês gostaram. Mas então, nesses desafios, se você te der um deslize, não tem problema, no dia seguinte você volta de novo. Mas o ideal é que a gente fique evitando deslizar muito, porque senão você vai perder realmente os benefícios do desafio. Agora, no Whole 30, né, no protocolo do Whole 30, se você deslizar, você tem que voltar lá do começo do primeiro desafio, né? Então, no Whole 30 não pode, não tem nem ter nenhum deslizezinho. No Whole 30 a gente tem que seguir firme mesmo, né? Hoje, provavelmente hoje, grande parte das pessoas está com dor de cabeça. É normal, né? No quarto dia, o auge da dor de cabeça, né? Tem que se hidratar bastante. Se a dor estiver incomodando, pode tomar o analgésico que você estiver acostumado a tomar, não tem problema, mas não pode se esquecer de se hidratar bastante. Não economize no sal da dieta, né, gente? Porque senão você vai ficar com os seus minerais mais baixos ainda. Vocês já devem estar percebendo que estão fazendo muito xixi. Junto com o xixi sai o sódio, potássio, né? Sai magnésio, e aí esses déficits de minerais acabam realmente causando, né, dor de cabeça, mal-estar, pode dar cãibra, pode dar fraqueza. Então é importante não esquecer de se hidratar bastante, de não economizar no sal da comida. Não precisa ficar com medo de comer só comida salgadinha, não. Algumas pessoas não vão sentir nada, vão aumentar a frequência do xixi, mas são abençoadas que não tem nenhum sintoma de cetose. Mas vão ver que vai começar a diminuir a fome, né? O que é muito legal. Então, obrigada, gente, obrigada. Xixi aumenta muito, né? A gente desincha, né? Então, a questão do peso, que eu sempre falo, é que esse peso inicial que a gente vê que tem uma perda grande, geralmente é por conta de água, né? A gordura, ela vai sair também, mas a proporção de peso que sai agora, nessa fase inicial, é realmente muita água que a gente perde, né? Então, não pode desanimar, mas não tem que ficar preocupado com o peso, né? Isso daí é uma... Minha luz está enfraquecendo aqui, tá carregando. Desce aí, amor, que você tá carregando. Agora foi. Pouca fome, né, gente? Isso daí é um dos sintomas que a gente tá fazendo tudo certinho. A gente começa a liberar corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos, eles... Tá com mau contato aí. Esses corpos cetônicos, eles aumentam o nível de GABA, né? E aí a nossa fome diminui mesmo. Isso daí tem sido muito estudado pela ciência, né? A importância dos corpos cetônicos em todos os aspectos, não só na fome, né? Mas também no aspecto do anti-envelhecimento, no combate às doenças cerebrais. O aumento do nível de GABA, ele é tão grande que a dieta cetogênica hoje tem sido usada em protocolo para tratar a epilepsia refratária, né? Todo mundo já sabe disso. Então, é pelo excesso de GABA que é liberado pela produção dos corpos cetônicos.
E a gente tem que lembrar que o paciente, quando convulsiona, ele convulsiona por excesso de glutamato, né? O glutamato, ele é muito excitatório, e para você frear esse efeito excitatório do glutamato, você precisa do GABA. Então, quando a gente aumenta o GABA, a gente fica mais calmo, mais tranquilo, né? Então, a gente tem esse benefício com a dieta cetogênica. Esse, na minha opinião, é um dos grandes benefícios de porque eu gosto tanto da dieta cetogênica, né? Não, o cardápio, gente, é sugestivo, tá? O cardápio que a gente manda para vocês é sugestão, a gente até vai mudar uma coisa ou outra, mas o ideal é que você não se prenda a cardápio, que você tenha mesmo assim uma noção do que você pode comer e substitua de acordo com as suas preferências, para que você definitivamente se desprenda dessa coisa de eu tenho que seguir um cardápio para ficar magro, eu tenho que seguir um cardápio para me manter magra, para nunca mais engordar. Então, o objetivo principal que a gente tem com a cetogênica, principalmente, é você saber assim, eu vou comer a minha comida normal, que vai ser a minha comida normal, e nunca mais eu vou engordar, né? Isso a gente muda, e essa mudança de percepção faz uma diferença na vida da gente assim absurda. Por isso que a gente se desprende de marmita, de ficar preocupado em fazer realmente ficar montando prato nas vésperas, né? Então, por exemplo, o cardápio, eu sugiro o cardápio para vocês, mas eu chego na véspera, eu penso numa carne que eu queira comer, e aí hoje, por exemplo, eu até postei, eu comi um frango picadinho lá e joguei brócolis e comi depois, antes, um pouquinho de alface e tomate, né? Porque vocês vão ver, é isso que a Juni está falando, né? A mudança do paladar, ela realmente acontece, você muda o seu paladar, né? E, inclusive, aproveitar que a doutora Juni entrou aí agora, que tem muita gente que me pergunta a respeito do atendimento de crianças. Eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes com mais de 14 anos. Mas a doutora Juni fez nutrologia comigo, ela é minha paciente, é super estudiosa, é pediatra. Eu já convidei, estou aproveitando para convidá-la de novo para começar a trabalhar com a parte de nutrologia infantil, para a gente ensinar as nossas crianças como devem se alimentar. Porque a gente precisa ensinar, eu acho que em casa a gente já tem que criar nossos filhos realmente com uma outra orientação em respeito à alimentação, para que eles não cresçam sofrendo. É isso mesmo, Juni, vai estudando aí, vai se preparando para a gente montar esse projeto aí e começar a atender as crianças. As minhas pacientes me pedem todos os dias. Muitas pessoas perguntam na internet, infelizmente eu não tenho tempo de atender criança. Eu também sou pediatra, fiz pediatria 16 anos da minha vida, mas hoje eu não atendo mais pediatria porque eu não consigo dar tempo, enfim. Não vai ter nenhum grupo só do jejum, porque o jejum vai entrar nos protocolos de cetogênica e de low carb e na cetogênica cíclica, né? Então a gente vai falar muito do jejum nos desafios. Vocês vão receber o e-book do jejum, do ovo e queijo, e a gente vai explicando diariamente como é que funciona o jejum a partir do dia que foi indicado fazer o jejum. Então não comecem a apressar as coisas. Quem já faz, tudo bem, mas quem nunca fez, não fica forçando. Deixa tudo acontecer ao seu tempo, vai dar tudo certo, não precisa ficar ansioso. Aproveita o nível do GABA que está subindo aí, se acalmem, porque a gente precisa de calma. Todo mundo perguntando do desafio. Infelizmente as inscrições desse desafio foram já encerradas. Hoje a gente já está no 4º dia do desafio. Amanhã nós estamos indo para o 5º dia do desafio. Mês que vem a gente vai fazer o desafio cetogênico cíclico somente, só vai ter ele. Porque mês que vem todo mundo vai ter direito a ceiar na noite de Natal, almoçar no dia 25, ceiar no Réveillon e almoçar no dia 1º com a família, comendo as guloseimas, inclusive. Então a gente vai preparar o cetogênico cíclico para que essas datas já entrem nos dias das nossas cargas de carboidrato. Quem não entrou no desafio, gente, dá uma olhadinha nas minhas postagens de cetogênica. Tem bastante coisa explicadinha. Vocês não vão receber as mensagens diárias que todos os pacientes que todos os participantes do desafio estão recebendo, porque faz parte do desafio. Mas por ali dá para vocês seguirem muitas coisas, né?
Essa coisa da dor na barriga, do enjoo, também é comum acontecer nos primeiros dias. Algumas pessoas têm uma constipação e outras pessoas você pode ter um pouquinho de diarreia. Então, a gente insiste que tem que se hidratar bastante. A hidratação continua sendo bastante importante. A insônia só acontece também nos primeiros dias. Depois que a gente começa a aumentar a produção de corpos cetônicos, a gente melhora a qualidade do sono. Então, todos esses sintomas que vocês estão sentindo agora, que são incômodos, vocês podem ter certeza que vai passar. Se hidrata bastante, espera, você vai ver. Isso é coisa da primeira semana. Na segunda semana, as coisas já começam a ficar diferentes, né? Você pode encarar como uma síndrome de abstinência mesmo, né? Então, obrigada, gente, também adorei meu cabelo, ainda não acabei não, mas já tô adorando. A gente sente obrigada, gente, obrigada. A gente sente uma abstinência mesmo, sabe? Quando a gente come muito carboidrato, carboidrato vira açúcar, e quando a gente tira, a gente realmente tem uma síndrome de abstinência. Por isso que algumas pessoas têm uma alteração de humor muito grande, né? E eu acho que isso daí é super importante pra gente conseguir entender o estrago que o excesso de açúcar faz no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa vida, né? E o e-mail é o que você se cadastrou lá no desafio. O Ellen sim, o Ellen já é minha paciente, nossa querida. Então, tem pessoas que são privilegiadas, como a Paula, que não sentem nada, entram em cetose e não sentem absolutamente nada. Sentem sim a fome diminuir, o bem-estar e tal, mas esse sintoma de efeito ruim de colateral não tem nada. São exceções, são privilegiadas, né? Para o intestino preso, eu dei a dica ontem, se hidratar bastante, colocar a chiazinha na água. Vocês não podem, gente, eu sei que às vezes tem dia que eu escrevo muito, tem dia que eu até apago um pouco para não ir muita coisa escrita, porque eu sei que é muita informação. Mas eu quero que vocês entendam, olha, por exemplo, o desafio cetogênico cíclico, eu estou estudando 3 livros para montar esse desafio. E se a gente for somar, os 3 livros dão mais ou menos 900 páginas. Então eu estou tentando resumir essas 900 páginas da forma mais sucinta possível em 30 dias. Então, realmente eu sei que tem dia que tem muita coisa que está indo escrita, mas eu preciso que vocês leiam para vocês poderem entender o que está acontecendo, por que você está fazendo esse desafio, por que você está adotando esse tipo de alimentação. Você vai entender quando é que você vai mudar a sua alimentação, por que você vai mudar a alimentação naquele dia e só durante aquele período. Então, para eu poder explicar isso para vocês, tem que ser muita coisa. Então, não lê só um pouquinho, não. Lê tudo, mesmo se não conseguir ler de uma vez só, ou se lê muito rápido, depois pega, lê devagarinho de novo. E eu acho que isso é importante, não é para vocês... Ai, obrigada, que bom que vocês estão gostando. Eu acho que isso daí é importante, não é só para vocês... a live vai ficar salva, quem tiver que sair não tem problema não, tá? Vai ficar aí 24 horas, não tem problema nenhum não. Mas eu acho que isso daí vai ser importante para vocês, não só para vocês cumprirem os 30 dias de desafio e ficarem bem, mas é um modo de se alimentar que vocês vão levar para a vida toda, né? Porque você pode fazer quanto tempo você quiser, pelos dias que você quiser, quando você achar que é necessário, né? Então, leiam sim, com bastante atenção. Eu estou lendo, todo relendo, com bastante carinho para vocês entenderem, para tentar passar. O desafio já fechou, gente. A pré-inscrição do desafio do mês que vem já está aberta. Quem quiser fazer a pré-inscrição é só entrar lá, o link está no perfil, mas no nosso site. Mas quem não quiser, pode ir acompanhando as postagens da dieta cetogênica antiga. Então, receitinha a gente foge um pouquinho, mas nada impede que você use um pouquinho do abacate misturado com um pouquinho de xilitol. Ou então, muita gente tem me perguntado sobre o whey protein, né? O whey protein isolado e de preferência hidrolisado, se você misturar meio scoopzinho dele e amassar com abacate, assim, fica um docezinho cremoso, gostoso. Você pode tentar fazer, né? Ou então, se você usa o kefir, você pode jogar aí 100 ml de kefir com bastante gelo
e um pouquinho de whey e o abacate bater uma vitamina dessa, né? A linhaça não é grão, é semente. Então a linhaça pode, a chia pode, são excelentes. Eu amo linhaça, né? Linhaça é excelente para a saúde dos olhos. Linhaça previne câncer, né, gente? Então eu acho a linhaça sensacional. Eu aconselho todo mundo a jogar uma colherzinha de linhaça na salada. O dia que for fazer um pãozinho low carb, botar uma colherzinha de linhaça, né? E aproveitar já o sabor e o nutriente. Quando for fazer uma farofinha de amêndoas, de farinha de amêndoas, mistura um pouquinho de farinha de linhaça também, com ovinho mexido, né? Então, na dieta cetogênica, a gente tem falado bastante a respeito de calorias e a gente não gosta muito de limitar calorias. A gente só pede para as pessoas não extrapolarem aí. Eu estou extrapolando muito, será? Então, assim, não extrapolem 2.000 calorias, porque aí é demais. Mas, na medida do possível, tentem não ficar controlando caloria, porque o que a gente quer, na verdade, é desapegar disso tudo, né? O que a gente pretende com tudo isso do desafio da mudança alimentar é que você comece a encarar a palavra dieta num outro ângulo, né? Que você tenha uma outra visão e uma outra aceitação. Porque essa palavra, para mim, por exemplo, ela já foi muito pesada durante muitos anos e ela me fez muito mal. E ela me fez oscilar entre medicamentos muito fortes, bulimia, sentimento de culpa, laxantes em doses altas, enfim, comportamentos nocivos que me fizeram mal sempre porque eu ficava pensando na dieta, como que eu estou fazendo com a minha dieta, como está indo a minha dieta. Então, a minha intenção é que vocês, no final, comecem a encarar a dieta como eu encaro hoje, né? Então, hoje eu não posso mais dizer que eu sigo uma dieta. Hoje eu posso dizer para vocês que a minha alimentação é muito tranquila, eu como muito bem e que eu não engordo. Você vive de dieta? Não, eu não vivo de dieta. Eu tirei o que me faz mal e o que não me faz falta. E realmente, ciclando o carboidrato, eu tenho o direito de comer minhas guloseimas aí, de vez em quando, que é exatamente o que a gente vai fazer agora no cetogênico cíclico, né? No dia certo vai aparecer, eu vou avisar antes, já falei para vocês que não precisam ficar preocupados, que eu vou falar antes, né? Então, vez ou outra eu tomo álcool, eu não sou muito fã de álcool, não gosto muito, né? E eu também sou muito fraca pro álcool e eu treino bastante, né? Então o álcool realmente ele é um dificultador do ganho de massa. A gente não pode esquecer isso, né? Ele é catabólico, né? Mas quando eu tenho um evento, quando eu tenho uma festa, ou às vezes quando eu saio com meu marido, eu tomo uma dose de gin, mas é uma dose só, porque mais também para mim é muito, eu fico fraca, né? Mas não é uma rotina na minha vida, eu não sinto uma necessidade tão grande. Eu tenho alguns pacientes que sentem, eu tenho algumas pessoas que me perguntam aqui e falam que elas sentem mesmo a falta do álcool e que elas precisam. E aí, no dia que a gente for ciclar o carboidrato, o álcool, acho que travou, então se não, liberou. O álcool realmente aí ele vai poder entrar, não tem problema, tá travando, porque tá um sinalzinho só, um pauzinho só. Daqui a pouco melhora, porque eu tô no engarrafamento, acho que desceu pra cá. Ele tava cheio. É o sinal da Vivo mesmo, né, gente? Tô saindo do consultório agora, tá, gente? Eu atendo com esse casaquinho de treino e às vezes eu atendo com uma roupa de malhar, porque eu acho bastante cômodo. Então, a sibutramina é um medicamento que aumenta o nível de serotonina e de noradrenalina, né? E não é um medicamento que eu uso muito, porque a sibutramina, algumas pesquisas relacionam realmente ao aumento da incidência de trombose e de acidente coronário. Então, ótimo, Érica, partiu o treino, isso mesmo. Então, não é um medicamento que eu gosto de prescrever muito. Eu já tomei a sibutramina, né? Como eu não tenho deficiência de noradrenalina, a única coisa que a sibutramina me causou realmente foi dor de cabeça. E ela realmente entrou na minha vida na época que entrava aquele monte de medicamentos, né? A palatinose você pode tomar se você estiver fazendo uma dieta normal, né? Ou mesmo uma low carb, você pode tomar palatinose se tiver necessidade, né? Dependendo de quanto você vai correr, mas aí você vai ter que conversar com o nutricionista
ou com o seu médico, realmente para ver a necessidade que você tem de repor a palatinose, né, que é um carboidrato de índice glicêmico bom. Inibidor para vontade do doce não existe, né, gente? Infelizmente, não adianta ficar tomando cromo, vanade, blá, 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 porque realmente não vai diminuir a vontade do doce, né? Para diminuir a vontade do doce, realmente você tem que estar com seus neurotransmissores em ordem e você tem que estar com uma flora intestinal boa. E aí também são tratamentos que você vai ter que procurar um profissional capacitado para te ajudar, né? A sertralina, ela é um serotoninérgico, né? Então a sertralina eu às vezes uso, sim, ela também aumenta o nível de serotonina, né? Funciona bem. Você só tem que tomar cuidado com a sertralina, principalmente se for homem, porque ela retarda a ejaculação. Então ela é inclusive usada no tratamento da ejaculação precoce. Se o homem não tiver, talvez isso incomode um pouco, né, quando usar. E, enfim, a gente não vai furar a dieta no fim de semana ainda. Nosso desafio não vai parar no fim de semana. Nosso protocolo é mais longo, já expliquei para vocês. Então tem que manter o foco durante o fim de semana, para a gente não perder essa indução à cetose. A indução à cetose é muito importante, tá, gente? A água natural de coco, ela pode numa dieta Whole 30 e numa low carb moderada, desde que ela realmente não aumente, ultrapasse, né, seu nível de carboidratos. O AOD 9604 e o HGH-Frag realmente são peptídeos maravilhosos, mas eles têm que ser usados com prescrição médica, né? São medicamentos que estão agora tentando chegar no Brasil, ainda não estão liberados. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado em relação aí a ficar comprando essas coisas na internet, porque você não sabe o que vem, né? Se vem puro ou não. Água com gás pode tomar sim, sem problema nenhum. Obrigada, gente, obrigada. Água com gás pode sim tomar, pode jogar um limãozinho, né? Obrigada, gente, pelos elogios. Eu emagreci mais um pouco, tô nos 60 quilos finalmente, que eu sempre quis. E tenho treinado 3 vezes por semana só. Eu não me mato na academia, me mato 3 vezes na semana, né? Porque dá vontade de... A gente quase tem um piripaque, mas eu vou só 3 vezes na semana. E eu treino durante 45 minutos. E depois o Felipe, que é meu treinador, Felipe Conte, ele me faz 20 minutos, manda eu fazer 20 minutos de escada ao fim do meu treino. E realmente eu dei uma secada boa, meu percentual de gordura diminuiu, minhas roupas estão largas. E eu gosto de ficar pequena, né? Eu não sou grande, graças a Deus. É muito engraçado que algumas pessoas às vezes conversam comigo aqui, aí depois chegam lá para consultar. E aí ontem mesmo uma falou: doutora, mas a senhora é pequena, né? É pequenininha. Eu falei: eu sou pequena, graças a Deus. Realmente a tela aumenta, né? Mas essa coisa de você ter medo de ficar forte, não é assim que funciona. Não é fácil ficar forte. Muito difícil ficar forte, tá, gente? Precisa muita determinação, muito treino, muita suplementação. Obrigada, Lu, obrigada. Então, aí o treino realmente, o Felipe Conte foi meu primeiro treinador. E em 2014, quando eu realmente comecei a treinar de verdade. E agora eu voltei a treinar com ele. Quem quiser acompanhar depois, a página dele é @FelipeConte, CONTI. E ele também dá uma assistência online bem legal. Então, quem estiver precisando de alguma orientação e estiver sem personal, pode chamar ele depois e conversar e trocar uma ideia, sei lá, não sei. O importante é que você realmente tenha um acompanhamento de um profissional, que vai fazer muita diferença, né? De um bom profissional. Mas essa coisa que você tem que se matar em academia é mito, tá, gente? Você tem que ir sim, é obrigatório você ir. Não adianta fazer zumba, não adianta fazer só um funcional leve, não adianta dar uma corridinha só. Precisa fazer musculação, precisa exercício de força. Pode fazer o crossfit para quem gosta, né? Que também é um treino de força. Mas o exercício faz muita falta, você tem um resultado com ele e um resultado sem ele aquém, né? Então, pera tem muito açúcar, kiwi pode com moderação, tá, gente? Então, essa coisa do detox hepático para mim não funciona muito, né?
Eu sempre falo com os meus pacientes para tomarem muito cuidado com a internet, porque tem muita gente hoje aí oferecendo coisas milagrosas, que nada mais são que fórmulas simples que quando você vai a um bom médico, ele te prescreve para você mandar manipular na farmácia que você quiser e aí dar uma estimulada no funcionamento do seu fígado, do seu intestino, etc. Agora, apelidar isso de detox hepático é uma maneira de fazer a pessoa comprar e não é uma maneira que eu julgue muito ética, né? Porque na maioria das vezes o detox é vendido a preços absurdos e não tem nada de miraculoso, nada de diferente do que a gente faz quando um paciente precisa que a gente melhore a função hepática dele e a gente prescreve a fórmula, ele vai na farmácia, manda fazer a fórmula e toma em casa normalmente, sem nenhum mistério, sem nenhuma mágica, sem nenhum título de detox, não sei o quê. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa história de detox, corre lá e pega o detox, compra o detox. Tomem muito cuidado com essa história de que eu fiz o detox e emagreci, porque isso é balela. A gente não emagrece fazendo detox, a gente emagrece fazendo dieta e treinando, né? A gente tem que ser realista. Se a gente quer um resultado, a gente não tem que ficar enrolando nem buscando milagre. A gente tem que ser objetivo e direto. E principalmente, a gente não pode ficar gastando dinheiro à toa. A gente tem que gastar com o que realmente funcione. Se não funciona, se é muita firula, tá arriscado você gastar e lá não conseguir e aí sim desanimar ainda mais. Então eu não estou criticando quem faz, não. Eu só estou lamentando porque algumas pessoas esperam um milagre, não acontecem, aí elas jogam fora realmente o ânimo, a vontade e desanimam, né? Perdem o estímulo, né? O que eu aconselho de detox alimentar para os meus pacientes realmente, principalmente para quem tem esteatose, é a dieta cetogênica, porque você tem o fígado sobrecarregado, principalmente por acúmulo de triglicerídeos. Então, quando eu diminuo o carboidrato dele, e principalmente quando eu estimulo a cetose, eu tenho uma diminuição desse nível de triglicerídeos e, consequentemente, eu tenho uma melhora da função hepática. Agora, se tiver com uma alteração nas membranas dos hepatócitos, se eu tiver que otimizar, aí eu tenho que melhorar a produção de glutationa dele, sim. E aí são medicamentos que vão fazer isso, mas não tem nada de detox. São fórmulas que você vai montar para estimular a glutationa do paciente e otimizar o funcionamento do fígado. Medicina, gente, não tem mágica, não tem milagre, não tem nada mirabolante, né? Medicina é fisiologia, bioquímica e farmacologia. Então, é estudar, é sentar o bumbum na cadeira, no sofá, na cama, onde quiser e estudar. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a fazer realmente diferença na vida do paciente. Agora, você achar que vai fazer cursos que oferecem fórmulas mágicas para você mudar a vida do paciente, vai começar a copiar isso e vai dar errado, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho um grupo maravilhoso de alunos que fazem os meus cursos. Nos meus cursos a gente estuda muito fisiologia, a gente estuda muito bioquímica e eu sempre falo para eles, vocês têm que fazer o que funciona, não tem que fazer o que vende, o que dá dinheiro e o que impressiona, porque não vai funcionar e o seu paciente vai continuar vindo me procurar, porque eu faço o que realmente precisa ser feito, se precisa ser feito e o quanto precisa ser feito. O que a gente tem que saber realmente é a dose, né? Então, medicamento e veneno são a mesma coisa. O que diferencia um do outro é a dose, né? A gente tem que saber medir a dose. E a gente tem que saber que algumas precisam de medicamentos, outras não precisam. Não existe uma fórmula para todo mundo e não tem como generalizar. O corpo humano realmente é único, né? Então, é uma coisa que... Então, tem algumas nutris fazendo desafio, então eu conheço algumas nutris que são maravilhosas, são pessoas sérias, eu acredito no trabalho delas e confio muito no trabalho delas, são pessoas éticas, né? Então, assim, a gente sabe que tem muita gente hoje fazendo desafio que não tem preparo nenhum e que está chutando alguma coisa como uma forma de ganhar dinheiro, ponto. Mas a gente sabe também que tem muita gente séria que está tentando ajudar, porque a gente sabe também que nem todo mundo tem condições de procurar um médico, um profissional agora,
E muita gente não está motivado ainda para isso. Às vezes não é nem por questão financeira, é mais por questão de estímulo, de vontade, de desânimo. E obrigada, Bia. E às vezes só de você conseguir movimentar dessa pessoa, se ela conseguir participar de um programa desse de qualidade e ela entender que ela pode sim e ver o corpo dela começar a mexer, ela vai querer marcar uma consulta com o médico ou com... que bom, parabéns, Laís. E aí ela vai querer realmente cuidar da vida dela, da saúde dela. Então, sempre vão ter pessoas que vão criticar, sempre vão ter pessoas que vão estar chateadas, irritadas, porque você está fazendo um desafio. E, né, ontem eu até escrevi isso. Na minha opinião, a maioria dessas pessoas não está preocupada porque você está fazendo um desafio. Elas não estão nem avaliando o seu trabalho e a sua capacidade. Elas estão preocupadas porque elas estão deixando de atender, sendo que elas nem estão deixando de atender, porque são pacientes que não iriam consultar. A verdade é essa. Mas que futuramente até poderão consultar, porque precisa às vezes sair dessa inércia, dessa fase de desânimo, de desestímulo, né? Quando eu comecei a ler sobre tudo isso, sobre low carb, sobre cetogênese, sobre exercício, muito antes de eu fazer nutrologia, medicina do esporte, quando eu era pediatra mesmo só, eu comecei a ler tudo sobre low carb, cetogênica, tudo isso para mim, né? Então eu comecei a ler Atkins, eu comecei a ler Duncan, eu comecei a ler, na época era livro, né? Não tinha tanta coisa na internet, então eu comecei a ler tudo que eu poderia ler para mim. E funcionou muito bem para mim, né? Então, eu mudei o meu corpo depois de ter ido a milhares de médicos, de milhares de nutricionistas. Não estou dizendo que eu fui, nenhum deles me atendeu ou foi bom para mim. O que eu estou dizendo é que eu não estava estimulada para tal e talvez eu não tivesse encontrado a dieta certa para mim. Então, quando eu comecei a ler isso tudo, que eu comecei a entender que esse era o meu caminho, eu mudei e melhorei o meu corpo e melhorei a minha vida de uma tal maneira que eu resolvi mudar de área e ir para essa área, porque eu realmente me apaixonei por essa área. Então, o que eu tento fazer hoje, principalmente com as coisas que eu escrevo e agora com os desafios, é tentar fazer acontecer a mesma coisa na vida das outras pessoas também, que estão passando pelo que eu já passei, porque só a gente que já passou é que realmente sabe tudo que a gente sofre, e às vezes a gente não fala nada pra ninguém, às vezes a gente se sente mal, e eu deixava de sair, eu deixava de me divertir, eu não me animava para ir à praia, eu não me animava para ir à piscina, eu tinha vergonha do meu corpo, e eu fingia que eu era feliz, eu brincava, mas na verdade eu não era feliz, eu era insatisfeita, eu era triste, eu olhava no espelho e eu olhava minhas celulites, as minhas pernas, a minha barriga tinha celulite, meu braço tinha celulite. E aí eu realmente ficava angustiada com aquilo, e eu buscava tratamentos, e eu ia em clínica de estética, eu fazia aplicação de tudo que eu aparecia na época, podia aquele lipostabil antes, né, que agora foi proibido, mas na época podia, e eu tomava milhares daquelas injeções, e fazia marmitas e marmitas, e nada resolvia. E como resolveu para mim e fez uma diferença muito grande na minha vida, eu passo isso para todo mundo, né? Então eu não passo só para quem está no desafio, não, porque quem seguir meu perfil e ler vai ver que está tudo escrito lá, só não faz quem não quer. Eu acho que o grande ponto do desafio é que, na verdade, você que se desafia, né? Eu proponho o desafio, mas na verdade você está se desafiando nesses 30 dias a superar tudo que você já fez até hoje sozinha. Então, o meu maior objetivo com o desafio é só esse. Não é você achar que com o meu desafio você vai melhorar. Não é você desafiando ninguém, não é um competindo com o outro. É você se desafiando a superar e a dessa vez finalmente conseguir mudar tudo que você sempre quis mudar na sua vida e por vários motivos, como foi meu caso, até hoje não conseguiu, né? Então, o abdômen geralmente ele é a última coisa, sabe, gente, a diminuir, né? Eu fico muito feliz de todos os seguidores, assim. Os feedbacks que eu recebi dos outros desafios foram maravilhosos e foram eles que me fizeram continuar realmente, porque eu tive pessoas que mudaram a vida tanto quanto eu mudei a minha, né? Deixa eu beber água.
falo demais, gente. E aí, como a gente teve um resultado muito bom, a gente tentou manter e ampliar para as pessoas não desanimarem, enfim. Então, vamos falar um pouquinho da cetogênica para os portadores de lúpus, né? Não só lúpus, mas todas as doenças autoimunes. As pesquisas têm mostrado hoje em dia uma relação muito grande, principalmente com glúten, açúcar e lactose, né? E como esses alimentos a gente retira da nossa alimentação, a gente costuma realmente ver um resultado bem importante em relação à regressão dos sintomas da doença autoimune, né? Melhora das dores, melhora das recidivas, né? Dos episódios agudos, e isso causa um espanto muito grande no paciente, né? Porque a maioria não espera e vê um resultado assim. Então ontem, por exemplo, eu até me surpreendi porque eu atendi um paciente novo. Ele não está por aqui não, mas depois se ele ver ele vai saber, que é o Pedro. E o Pedro, conversando comigo ontem, ele me falou que antes de começar tudo isso, ele comia normal e estava bem acima do peso, e ele tinha vitiligo, né? E aí eu tenho que confessar para vocês que em relação ao vitiligo, pontualmente, eu ainda não li nada diretamente sobre o vitiligo, né, em relação às dietas, porque a gente conversou ontem e eu realmente não tive tempo, mas eu vou procurar ler. Quando eu conseguir achar alguma coisa eu vou falar para vocês. Mas ele falou para mim que as lesões de vitiligo dele realmente regrediram, e não é que diminuíram não, regrediram mesmo, né, desde que ele realmente tirou glúten, lactose, açúcar, né. Lógico, ele suplementou a vitamina D também, né, mudou a vida, começou a meditar, a praticar atividade física. E como era em face o vitiligo que ele tinha antes, ele disse que fez uma diferença muito grande, porque ele não tem sinal. Se ele não tivesse me falado que tinha tido vitiligo, eu jamais imaginaria que ali poderia ter existido um vitiligo, né? Então, que bom, gente, fico muito feliz que vocês estão gostando desse desafio. A gente tentou, e assim, eu fico muito animada, porque às vezes eu entrava nos outros grupos, por mais que a gente tente agradar todo mundo, algumas pessoas são extremamente difíceis de agradar. E a gente fez o desafio mês passado e o grupo ficou aberto. Então, no primeiro dia do desafio já tinha gente falando horrores, reclamando. E são as pessoas que mais falam, né? De repente são as pessoas mais à toa e que ficam criticando, brigando. São pessoas que parece que entram só para desanimar, e assim, aí aquilo me desmotivou de uma tal forma que eu escrevia todo dia à noite, mas eu não tinha esse ânimo que eu tô tendo dessa vez. Então hoje eu tive um intervalo no consultório, já comecei a escrever mais coisas, já abri os livros, já comecei a pesquisar mais. Agora eu tô chegando em casa agora e vou de novo voltar para, né, mais tarde já mandar direitinho também. Então, assim, eu tô achando sensacional esse desafio agora. E eu recebo os feedbacks por direct, por e-mail, e a gente vê que são pessoas que realmente querem, precisam e querem fazer, né? Então, não são pessoas que entraram para poder infernizar ninguém, ou para poder criticar, ou para poder descontar suas frustrações, suas infelicidades e etc, né? Então, são pessoas que realmente queriam fazer o desafio e que estão agarrando com tudo, com o dente. E eu fico muito feliz quando eu leio isso, que eu estou mudando sua vida. E eu recebi isso muito nos outros desafios, né? A gente fica emocionado quando alguém fala, você está mudando minha vida. E é uma coisa muito boa, né? Até porque eu acredito que a gente recebe o que a gente dá aqui. Então eu espero realmente mudar a vida de muita gente para melhor. E vocês podem ter certeza que eu estou fazendo o melhor que eu posso mesmo, né? Meu filho, não sei nem se tá nesse desafio, porque ele falou que ia entrar, mas tanto para ele também, para seguir. Então a mesma coisa que eu quero para ele de resultado, eu vou querer para vocês também de resultado. A intenção que a gente tem realmente é a melhor. Lógico, nós somos humanos, às vezes a gente falha, pode acontecer alguma coisa que não agrade a vocês, mas aí a gente tem humildade de pedir desculpa e dizer que realmente vai melhorar, vai consertar. Então, que bom que está sendo melhor, Flávio. Fico feliz, terceiro desafio está sendo melhor, era isso que eu queria. E a gente vai manter essas lives todo dia, se eu puder. O dia que eu não puder, eu faço um tempinho no intervalo do consultório. Vocês podem ter certeza disso.
Mas domingo vamos manter nossa live também. A gente vai conversando, vocês vão mandando e-mail. E eu queria mesmo era agradecer a vocês e dizer que para vocês seguirem firme, que eu tenho certeza que vai ser o melhor resultado do ano esse. Então, obrigada a vocês pelo carinho, por tudo. E amanhã a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Um beijo, boa noite.